Ela primeiro. Ali, ó. Ele esperou terminar no Open perguntar. Nossa, que loucura. Tá bom, vamos começar. Fechou, vamos lá. Olá, sejam todos bem-vindos ao Aqua 360, o novo podcast, o novo projeto do Instituto Aquafit. E nós estamos aqui, eu e Pedro, felizes por esse projeto que saiu do papel. Né? Uma proposta que nós já idealizávamos há algum tempo e agora com a ideia saindo do papel e falando, trazendo conhecimento, algumas experiências, alguns relatos. O projeto que nós idealizamos com a ideia de trazer conhecimento do Instituto Aquafit, mas também conhecimento voltado para a área da saúde, uma das propostas que nós temos hoje no Instituto. Para você que não conhece o Instituto hoje, nós estamos em Suzano e em Mogi das Cruzes, com uma proposta de um atendimento mais direcionado, ou seja, conhecendo o cliente e as suas necessidades, a gente direciona o atendimento e a partir de então a gente consegue desenhar uma proposta mais adequada para aquilo que ele necessita dentro da sua condição de saúde, seja para reabilitação ou para prevenir alguma doença, ou especificamente no controle de alguma doença já pré-instalada, e inclusive para melhorar a sua performance. E hoje, para a gente iniciar esse primeiro episódio do podcast Aqua 360, nós escolhemos uma temática que eu tenho um pouco de afinidade, acho que um pouco mais fácil. Um pouco. São 18 anos falando de natação terapêutica, então a gente inicia esse projeto com a natação terapêutica como o primeiro tema aí do nosso episódio do Aqua 360. Fala aí, Pedro. É isso. Muito feliz em estar participando desse projeto. Ele foi modesto em falar um pouco. Um pouco é muita modéstia. E temos convidados. Não faremos esse programa sozinho. Temos duas convidadas hoje que o André vai apresentar. Duas convidadas que têm muita história com a natação terapêutica, com o André. Então acredito que vai ser um programa bem bacana, talvez emocionante. Talvez, mas com bastante história, com bastante emoção, com certeza, brincadeiras à parte, e garanto que vai ser excelente. Perfeito. Antes da gente começar e chamar nossas convidadas, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a natação terapêutica, para quem não conhece. A natação terapêutica nasce com o desafio de não saber o que fazer, e principalmente com o inesperado, né? Aquilo que eu, André, não tinha conhecimento há 18 anos atrás. Surge esse desafio de trabalhar com uma criança no espectro do autismo, que hoje se fala espectro do autismo, mas antigamente se falava autismo clássico, autismo severo, enfim, a gente não tinha muita informação. Eu fui buscar esse conteúdo primeiramente na internet e com essa necessidade, né, com essa ânsia de querer ajudar no desenvolvimento daquele primeiro aluno, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, eu fui buscar primeiro a informação vinda da família, que é a base que sustenta a natação terapêutica hoje. A natação terapêutica não é uma metodologia, ela é um conceito, e nessa proposta de entender quem é o indivíduo, de conhecer quais são suas particularidades, identificar o potencial da criança, e aí sim a gente utilizar a água, o ambiente aquático, a favor do desenvolvimento. Então esse é o conceito principal da natação terapêutica, que há 18 anos nós trabalhamos. Hoje no Instituto Aquafit a gente tem cerca de 200 crianças, jovens ou adultos com alguma deficiência, principalmente as crianças hoje no espectro do autismo, a nossa especialidade. Somos em 11 professores especialistas em atender as crianças e diariamente a gente estuda, se especializa, participa de eventos, congressos. A natação terapêutica ganhou aí um posicionamento bem importante no mercado da natação. Nós conseguimos levar a natação terapêutica para congressos, cursos, palestras, eventos no Brasil e fora do Brasil. E aí a proposta é que a gente possa disseminar cada vez mais o conhecimento e, principalmente, tendo a base da família como proposta. E é com esse gancho que aí a gente vai convidar as pessoas que nós trouxemos para falar da natação terapêutica junto com a gente. Quando eu falo de natação terapêutica e me remete a uma conversa, quando alguém me pergunta, André, como começou, né? Eu falo, bom, o que gerou a proposta foi aquele desafio de atender um garoto que chegou na piscina e eu brinco que ele parecia um sabonete nos meus braços, porque Roger, ou Roginho, que a gente vai falar hoje, era aquele garoto que escorregava dos meus braços, corria em volta da piscina e eu não sabia muito o que fazer, muito menos o porquê e como fazer.
quando finaliza a aula, eu pergunto para a mãe do Roger o que aconteceu, né? O que está rolando aqui. E ela fala para mim, meu filho é autista. E aí eu falei, bom, preciso buscar alguma informação para tentar entender. E foi da família, né? Do Roger, da mãe do Roger, que a gente buscou esse primeiro start para começar tudo. E quando eu falo de registro, né, do quanto é importante registrar tudo que a gente conquistou ao longo desses 18 anos, vem a história do Fê. Felipe é um garoto que está comigo há mais de 10 anos e hoje no nosso principal registro, que daqui a pouco a gente vai mostrar, que é o livro da natação terapêutica, Felipe é a capa do livro, né? A primeira história, a história do Roginho, e a história que hoje remete ao nosso relato principal, com a imagem que representa a natação terapêutica hoje, com o Fê na piscina. Então é assim que eu convido as grandes protagonistas desse episódio hoje, que na verdade são as representantes dos principais protagonistas, Roger e Felipe. Convido Simone e Fabrícia. Obrigado por estarem aqui hoje. Palmas, A gente que agradece. Nós que agradecemos. Começamos emocionados. Tô sentindo um pouquinho de emoção aqui já. Caraca, que legal. Até que eu fui bem, né? Pra quem me conhece, sabe o quanto eu tenho problema com câmera e o quanto eu tô tenso, mal dormir, dor de cabeça, tenso aqui antes de tudo começar. E ela sabe, mas acho que foi tudo bem, sem ensaiar. Se ele não falasse, a gente nem ia perceber, né? Não, Tá não, super tava bem, tudo, né? tudo correndo muito bem. E foi isso. Obrigado mais uma vez por vocês toparem. Simone, direto do Canadá, né? Roger hoje a família dele mora no Canadá. E quando eu fui fazer o convite eu tinha feito o convite para a Fabrícia já tinha topado. E quando eu fui fazer o convite para Simone, era para a gente fazer uma proposta online e colocar ela aqui sendo transmitida. E ela falou, vou estar no Brasil nessa semana. Eu falei, que sensacional a gente ter as duas aqui para falar conosco. Então eu queria começar, na verdade, pedindo para vocês falarem quem são os filhos de vocês, na ótica de vocês. Assim. Simone, quem é Roginho? Fabrícia, quem é Felipe? Roginho, que não é mais Roginho, né? Tá quase seu tamanho, eu acho. Ele tem 22 anos. É um menino que sempre nos desafiou, mas também sempre nos surpreende. E, estando com 22 anos, ele ainda aprende muita coisa, se desenvolve o tempo todo. A gente sempre vale a pena a gente depositar tempo e energia em estimulá-lo naquilo que a gente tem necessidade em alguns momentos, né? E é isso, a gente aposta todas as moedas que vêm de troco, a gente investe de novo e o Roger tá super bem, ele tá uma benção mesmo, tá precioso. A gente não sabia o que ia ser dele quando adulto, mas o retorno tem sido bem louvável. Assim, Daqui a pouco a gente vai querer feliz. saber um pouco mais. Muito mais, muito mais. Fabrícia, Então, conta aí, Fezão. O Fê também é Felipão, né? Tá com 13 anos, mas tá maior que eu. E o Fê, nossa, é maravilhoso. Ele também, cada dia, traz assim, umas novidades pra gente, né, no desenvolvimento. E como ela falou, no começo pra gente é tudo muito difícil, assim, muito, né, misterioso, porque a gente não sabe o que era autismo, né, e toda essa história de autismo. Mas a gente vai aprendendo a lidar também, e ele vai ensinando muito pra gente, né, como saber, como vai ser o dia a dia, como tratar. Então, assim, ele é nosso xodó, né? O nosso mesmo, literalmente o nosso xodó, né? Então, é o nosso amorzão. Você falou de uma coisa que eu acho que é bem particular para cada uma de vocês. Eu, do outro lado, inicialmente como terapeuta e hoje como amigo de vocês, eu já tive a oportunidade de ouvir vocês falando sobre o diagnóstico, né? O momento do diagnóstico. E aí, se vocês topassem a gente iniciar, porque daqui a pouco a gente vai falar de coisa de conquista, de coisa legal mesmo, mas eu sei que esse é um momento delicado da vida de vocês. E eu queria saber como que foi esse momento, assim, né? Como que é, principalmente Simone, há mais de 22 anos atrás, e a Fabrícia um pouco mais à frente. Como foi esse momento de receber o diagnóstico e o que vocês fizeram dali em diante? O desenvolvimento do Roger até 1 ano e meio, André, para a gente era normal. Ele falava muitas palavras que um bebê falaria com sentido: rua, lua, quero, não, dodói, coisinhas de bebê. E ele teve uma regressão por volta de 1 ano e meio.
E a gente começou a perceber que ele tinha... ele era... Algumas coisas que poderiam acontecer com ele eram muito mais graves, a reação dele era muito maior do que o que a gente poderia esperar, né? E a gente conseguia ver o sofrimento dele na tentativa das conquistas, o quanto para ele era difícil não conseguir qualquer coisa. Então, parecia um exagero, uma birra muito grande, porque tudo era muito exagerado com o Roger. E eu comecei a perceber que tinha algumas coisas que não batiam. Infelizmente, ele fez uma cirurgia no ouvido sem necessidade, porque a gente começou a achar que ele não ouvia. Daí, como ele tinha um líquido no ouvido, que muitas crianças têm, mas se diluem com o tempo, ele, pela minha queixa de que ele não respondia ao nome dele, acabou fazendo essa cirurgia. Não adiantou, né? Porque o problema dele não era a audição. E eu sempre buscando ajuda sob muita crítica, assim, porque o pessoal falava assim, para com isso, desenvolvimento de menino e de menina não é igual, porque eu tenho uma filha que é 5 anos mais velha e a Letícia tipo assim, era uma filhinha ideal, ela muito comportada, obedecia, educadinha, o Roginho era todo revoltadinho, até aqueles termos, e aquilo me incomodava, porque eu não sabia como lidar. A Letícia eu sempre eduquei com conversa. Ele não adiantava falar, que eu falava, não faz isso, biti, biti, biti. Ele imitava a minha entonação com os tati-bitates dele. Não tinha sentido muito o que ele falava, ou então começava a repetir o que eu falava quando eu estava com raiva, quando ele estava com raiva, mesmo não tendo contexto. E eu achava aquilo muito estranho. Ele nunca foi não verbal totalmente, mas as coisas que ele falava não tinham sentido, e era para começar a ter. E ele não entendia o que eu dizia, pelo menos na hora que eu falava. Eu sabia que mesmo sem falar, se eu falasse, pega o papel para a mamãe, uma criança daquela idade iria entender que eu estava apontando para o papel. Ele não focava. E o pessoal me criticando muito, só que, por um outro lado, eles me criticavam eu buscar uma solução, mas eles também me criticavam muito quando ele não sabia se comportar. Então, quer dizer, eu era criticada de qualquer maneira, buscando ajuda, sabendo ou não o que eu ia fazer, né? Então, não foi fácil. A gente conseguiu o diagnóstico dele, no meu ponto de vista, muito cedo, que foi com 2 anos e 4 meses. Naquela época, muito cedo. Mas a gente já tinha rodado um bocado procurando pelo novo, sabe? Assim, muitos ovos peludos. Até que a gente conseguiu um contato com um fono, que viu que tinha alguma coisa, mas não podia passar o diagnóstico, aí conseguiu encaminhar a gente para o Hospital das Clínicas. Daí foi eu e a minha mãezinha, e a psiquiatra atendeu, e eu tentando conversar com ela, o Roger passava por debaixo da cabeça, subia na mesa, me escalava, descia do outro lado, ele era hiperativo. E eu conversando com ela, explicando tudo, por que eu estava procurando pelo em ovo, e falando para ela, eu falava assim, olha, eu preciso saber como que eu faço para ajudar ele, porque não adianta eu conversar, né? Aí ela... Porque para mim, muito embora eu não descartasse o autismo, eu achava que não era, por outro lado, primeiro porque eu não queria que fosse, segundo porque o Roger sempre foi muito carinhoso, grudento, olhava nos olhos, e eu falava assim, né, então não é, sabe? Aí, quando ela me disse assim, tá, então, fez umas brincadeiras com ele e tudo, e falou para mim, quando ela se dirigiu a mim, falou assim, olha, teu filho tem autismo. Aí eu, tá, né? Aí ela, você sabe do que eu estou falando? Aí eu falei, sim, mas não sabia, né? Você fala assim porque você já ouviu aquela palavra em algum lugar, se você fosse, você podia repetir o que estava escrito no dicionário, mas eu não sabia. Entendia, né? Não. Aí ela falou assim, então tá, então você volta daqui a 15 dias pra gente conversar sobre, e eu te indico anotar tudo isso daqui, se você quiser dar esse remedinho aqui para poder tentar acalmar ele um pouquinho, uma dose bem baixinha. Se você achar que não melhorou em nada, a gente pode tirar, porque não vai ser nada que cause dependência. Tá bom? Tá bom. E eu fui embora meio anestesiada, assim, tava eu e a minha mãe. Só que eu comecei a perceber que eu tinha entendido que alguma coisa tinha acontecido quando eu entrei no trem, porque minha coluna começou a queimar num grau que eu não sentei. O trem vazio e eu não sentei, porque estava doendo muito. E eu acho que não tinha caído a ficha direito, mas o meu corpo já tinha sentido.
Aí, quando eu cheguei em casa, deixei a minha mãe na casa dela e fui para casa com ele. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a chorar. Chorava. Aí a menina que me ajudava em casa perguntou: está acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar? Daí eu falei: a Ginho tem autismo. Daí ela: quer que eu fique? Eu falei: não, pode ir embora. Aí ela foi e eu chorei uma semana daquele dia. Do dia do diagnóstico até... Foram 7 dias contados. Enquanto eu não estava cuidando dele, eu estava chorando. Aí, depois de um tempo, já estava quase na hora de voltar na médica de novo, eu falei: ela vai me perguntar de novo o que é, e eu não vou saber responder, né? Então, agora eu preciso buscar informação. Aí eu entrei na internet e fui buscar informação, mas para mim foi muito ruim, porque eu só lia coisa de batendo cabeça na parede, e eu não conseguia identificar meu filho com aquelas coisas, sabe? Aqueles depoimentos, aquela dor toda. Ele dava trabalho, bastantão até hoje dá. Mas era com, tipo assim, uma alegria. Roger, a gente sempre riu muito dele, sempre foi um menino com muito senso de humor, com muita disposição. Não era aquilo tudo, sabe? Então eu fiquei bem, e agora? Né? Eu vou dizer para ela que autismo é isso daqui, e que link que eu vou fazer com aquilo que eu tenho dentro de casa? Não me cabia. Aí, quando a gente voltou na consulta, ela me falou, eu vi que você ficou em choque, eu não sabia se era negação, se era só susto mesmo. Daí eu falei assim: não, eu estou aqui, eu aceito o diagnóstico porque eu quero ajudar. Se você me falar que ele é uma girafa e a gente tem que fazer isso daqui para ele poder ficar melhor, eu nem qualquer coisa para aliviar a dor dele, porque ele estando bem, a gente estava também, né? Era a consequência, o desespero dele, a dor dele, a dificuldade dele, o desespero, a hiperatividade dele, tudo isso afetava a nossa vida. Então eu falei para ela, eu dei o remedinho para ele, ajudou ele a se concentrar melhor na aula, que era uma coisa que a gente tinha, né? Na creche ele era, né, pilhadão. Aí eles relataram que ele conseguiu sentar 2 minutos para fazer alguma coisa, já era um progresso, né? Aí ela me disse, né, eu falei de como a creche tinha lidado com aquele diagnóstico, né? E eles me ajudaram, foram maravilhosos, foi um apoio muito, muito importante mesmo naquele momento. E a partir de então, tendo diagnóstico, aí ela fez o relatório com diagnóstico, a gente começou a adaptar medicações para ajudar ele a dormir melhor e a melhorar a concentração. Foi uma dosagem muito baixa, ainda bem, e todos os médicos falavam que aquilo dali era bem inferior ao que ele tinha de tamanho, que na época não era muito, ele era um cisquinho. Mas já resolvia e era o que a gente queria. A gente não queria não ter trabalho com ele, a gente queria que o nosso trabalho com ele desse resultado. Então, eu nunca fui contra medicamento, nem antes, nem depois do diagnóstico. O remédio, na minha opinião, está ali para ajudar desde que você veja que está fazendo alguma coisa. Eu não queria um filho embriagado, né? Queria que ele continuasse dando trabalho, mas que aquele trabalho desse resultado. Que a gente coisa de criança. Antes a gente não conseguia. Sim. Ele era tão acelerado que a gente ainda estava, ele já tinha ido, né? Então, com a medicação foi mais fácil conseguir a atenção dele. E muito rápido, naquela época, eu consegui vaga na EMESP, que foi um segundo suporte maravilhoso. A EMESP, para quem não conhece, é a escola municipal da prefeitura, voltado para a educação especial. Isso. Né? Eu tive lá há 20 anos atrás, e naquele momento eles estavam começando aulas para crianças autistas, mas o Roger ainda entrou em estimulação precoce, porque mesmo tendo diagnóstico, aula era uma coisa... Ele era muito bebê, né? Muito pequenininho. E foi bom, porque eu pude perceber que, lidando com outras pessoas, qual era o nível de interação, porque antes era só eu que aguentava, né? Só comigo que ele ficava, só comigo, com a minha mãe, que ele tinha um contato maior com a minha filha, óbvio, né? Mas era criança também. O meu esposo viajava muito ao trabalho e a família, né? Mas é o que eu falo, eu não entendia tudo que se passava. Imagina as pessoas de fora, né? Quem vê uma vez, era bem complicado de entender o ritmo dele. Era bem difícil. E a EMESP me ajudou.
Eu consegui perceber lá que o Roger precisava confiar em quem trabalhasse com ele, que era a única maneira de você conseguir a atenção dele. A primeira dica era que ele confiasse. E ele ficou na EMESP. Só teve um intervalozinho quando a gente foi morar no Amazonas, que a gente morou lá 1 ano e meio quando ele tinha 6 anos. Aí, quando eu voltei, ele estava ligadão, pensa, 6 anos, criança nessa idade já é acelerado. O meu era 220, a bateria dele jamais descarregaria. Tipo assim, Duracell perdia longe. Aí eu falei, gente, me precisa fazer alguma coisa para cansar ele, porque eu tô cansada, como é que a gente vai fazer? E a gente tinha no Oasis, que era a academia na época, o Nicolas, que era autista, e filho do dono da academia. Aí eu bati lá na porta, falei, ei, eu também tenho, vamos trabalhar junto, tentar fazer alguma coisa, né? Aí eles começaram lá com o Roger com o projeto e passando, acho que ele já estava lá 1 mês ou 2. Eles fizeram uma reestruturação, aí indicaram um estagiário para o Roger. E eu não me orgulho de falar isso, não, mas eu sou uma pessoa, tipo assim, Então, banhada de preconceito. A gente vai fazer Então, o Nelson Rubens agora. Vamos fazer um suspense. Para. Porque essa é a próxima pergunta. Tá. Isso. Que É porque você tem o roteiro, a gente não. Por isso que a gente não sabe. A gente faz você falou uma coisa legal que acho que é importante pra gente chegar até a história do Fê, assim. Me corrija se eu estiver errado, mas com o Fê foi diferente, né? Sim. Com o Fê foi a escola que notou alguns sinais do Fê. Exatamente. Então conta pra gente, pra até depois, a hora que a gente vai chegar na natação daqui a pouco. Tá. E são 10 anos depois, né? A diferença de diagnóstico. Já tem Isso mesmo. uma década de informação a mais Exato. sobre. E mesmo assim me sinto descoberta de informação. Tenho ainda grandes dificuldades, né? Quando é relação à inclusão e tudo. Mas depois eu acho que a gente vai falar disso também. Já. Mas assim, o meu foi diferente da história da Simone, né? Porque, ao contrário dela, a gente achava que estava tudo bem. A gente achava que o Fê, é menino, vai demorar mais. Daí o pai dele demorou mais para falar. Então, tudo isso a gente achava que estava tudo bem. E o Fê sempre ficou numa escolinha, né? Desde os 6 meses eu trabalhava no escritório e ele ficava nessa escolinha. E aí tinha reunião da escolinha. Primeiro era bebê, aí é tudo bem, né? Mas aí depois de 1 ano e meio, assim, tinha a reunião da escola, aí falava assim, fulana brincou de tal coisa. Aí eu, e o Fê? O Fê não, o Fê tem um momento dele. Aí falava assim, o João bateu não sei o quê, fez isso, pintou. E o Fê? O Fê tem um tempo dele. Eu, caramba, saí da reunião, sabe? Falei, poxa vida, né? Mas tudo bem, aquelas coisas de mãe, né? Que a gente quer. E aí, quando ele estava com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses, quase, foi engraçado, assim, porque foi na mesma semana que a gente tinha ido na pediatra, e a pediatra já estava sondando, mas ela não tinha falado nada pra gente. E aí ela pediu pra gente fazer o exame de audição, né, primeiro, para descartar, porque ela falou assim, a gente chama pelo nome e ele não olha. Eu falei, doutora, mas o Fê tá lá na cozinha, ele escuta a musiquinha na TV que ele gosta e ele vai. Mas vamos fazer o exame? Se estiver tudo bem com a audição, a gente vai mandar para neuro. Aí tá bom, aí sei lá, numa terça-feira. Aí o exame da consulta ainda ficou, né? Eu falando pro meu marido e ele para mim, ela tá justificando a consulta. Não tem nada, tá justificando a consulta. E tal. Aí, gente, na mesma semana, na sexta-feira, foi incrível, parecia que elas tinham conversado. A diretora da escola chamou a gente para conversar. No final de dia, a gente foi buscar o Fê, ela falou, dá para conversar um pouco e tal. A gente entrou, aí ela falou, a gente acha que o Fê é um pouco diferente, ele não gosta de ficar com as outras crianças, às vezes ele fica passando a testa na parede, ele faz alguns movimentos repetitivos com a mão. E eu tive um curso com o Dr. Salomão, ela falou, e eu perguntei para ele quando eu deveria falar, ele falou o quanto antes. Então, por isso que eu estou conversando com vocês. E assim, aí ela falou, eu acho que é autismo. E a gente não sabia o que era autismo. Assim, a gente já tinha lido alguma coisinha, sabe? A gente nunca tinha se envolvido com o assunto. A gente não sabia exatamente o que era. E aí, assim, perdemos o chão, né? Naquela hora. E ela, não, mas calma, tá tudo bem. Tem uma criança autista aqui na escola. Ele vem, ele tá junto com a turma, não sei o quê. Aí foi mostrar esse menino pra gente, que tinha lá. Aí mostrou outra criança que é PC, né? Que tava na cadeira de rodas. PC. Aí ela falou assim, vocês não têm problema, tá vendo? E tal. E tentando consolar, assim. E aí a gente saiu de lá desolado esse dia.
E passamos o final de semana inteiro no Dr. Google, né? Pra gente, algumas coisas ajudaram. Teve umas assim que a gente via realmente essas histórias mais, né, de severo, autismo severo, aquelas coisas. Mas tinha muita coisa que daí a gente começou a ver, a gente via muita coisa no Fê mesmo. Tinha até um videozinho, era um médico japonês, e a criança ia na porta, ele chamava pelo nome e nada. Aconteceu a mesma coisa, o Fê foi na maçaneta da porta e a gente, Felipe, ele não olhava. Aí, às vezes, a gente tinha uma hack que tinha aquele vão, às vezes ele entrava e ficava ali muito tempo. Esse flapzinho, a gente falava que ele estava dançando, né? Às vezes, olha, ele está feliz, está dançando. Era, né, os movimentos repetitivos também, que é uma característica do autismo. E daí a gente começou a ver tudo isso. Aí foi aquele final de semana a gente só chorava também, só chorava. Aí na segunda-feira a gente ligou para a pediatra e falou assim, aí a gente pode ir conversar? Pode. Daí a gente foi lá, também só chorava. Aí falamos, a gente já quer que encaminhe então para o neuro. A gente acha que falou, né, que a diretora já tinha falado e tal. Aí ela, então tá, já encaminhou. Aí foi quando a gente conseguiu com a doutora Juliane, né, passar com a doutora Juliane. Daí ela já, assim, na verdade ela não deu o diagnóstico de cara. Ela falou, vamos começar com as terapias e a gente vai vendo. Eu passei com ela também. E aí a gente começou. A primeira, ela indicou para natação terapêutica, né? Aí começamos com a psicóloga, fono, acho que foram os 3 que a gente começou. E assim, no começo a gente achava, como que ele vai ficar numa sala com um psicólogo, sabe? A gente não conseguia entender assim, uma terapia com a criança, né? Como que vai ser isso? E aí foi rolando e tal, né? E a gente foi vendo que dá resultado mesmo. No começo, assim, a gente passou por alguns profissionais que não era do autismo, que não tinha manejo, que não sabia lidar. E a gente ficava perdido também, porque a gente não sabia. Teve a primeira que a gente voltou e falou, doutora Juliane, é assim mesmo, porque a gente não sabe como funciona. Ela colocava a gente na sala junto com o Fê e ficava olhando todo mundo. Ela ficava olhando o Felipe derrubando a sala inteira, derrubando o brinquedo. No final, ela falava assim, pedia para ele guardar os brinquedos. E ele não sabia, ele nem para ele. Aí ela, vocês têm que ensinar ele a guardar os brinquedos. Aí ia nós 2 lá guardar os brinquedos junto com o menino, tentando, né? E ele também sem saber o que fazer. E aí a gente falou, será que é isso mesmo? É dessa forma? Daí a gente foi lá, conversou com a doutora Juliane. E ela, não, tem alguma coisa errada aí mesmo. Daí a gente foi, né, passando por outros profissionais. Mas assim, foi... até quando a gente quando falou que realmente... Aí a gente não falou para ninguém. Quando ela falou isso, a gente tinha a esperança de que não fosse autismo, que não tivesse nada. Então, a gente só guardou para nós 2, assim. Mas a gente continuou com as terapias, sabe? Assim, tipo, sacudiu a poeira, com todo o luto, né, que o pessoal fala, mas a gente continuou, tipo, foi fazendo as terapias e tudo. Só que foi chegando um momento de um pouco de cobrança, acho, assim, da família, né, até, e da sociedade, né, que... mas ele não... ele é muito... Eu acho que ele não gosta de mim, ele não olha para mim. Eu chamo, ele não vem. Então, tinha sabe, essa cobrança de quem estava próximo por vocês não terem falado nada. Por não terem falado nada. Então, tinha gente que realmente não sabia, mas tinha gente que já tinha percebido que ele tinha alguma coisa diferente ali, né? Mas também não falava nada Mas também não falava nada, exatamente. Esse é o lance da informação, né? Que loucura. A gente está em 2024 e a gente ainda ouve esses relatos semelhantes ao que vocês estão falando, né? De famílias que ainda têm dificuldade, e é natural pelo que vocês estão relatando. Não deve ser fácil e simples entender e aceitar esse diagnóstico. Cada um tem um jeito de lidar, né, com a informação, mas também de expor isso, né? Porque o rótulo, que acho que é o principal problema das famílias hoje, né? Vai olhar para o seu filho, e eu sempre brinco isso, né, com os professores da minha equipe, ou com quem eu estou falando. O Roger é sempre Roger, Felipe é sempre Felipe, não é o Felipe autista, o Roger autista. E é difícil hoje ainda a gente tem essa dificuldade das pessoas rotularem as crianças para justificar alguma coisa, né? Então ele está fazendo assim com a mãozinha. Porque é o Felipe autista. Porque ele está correndo lá em volta da piscina. Porque é o Roger autista. E não precisa disso, né? Porque a gente está falando de criança. Esse é o principal. E criança, ainda que tenha um diagnóstico, esteja medicado ou não, é uma criança na essência. E acho que esse é o principal, né? Vou aproveitar que o André puxou o gancho de como esse primeiro encontro com a família é feito no trabalho e pedir primeiro pro Léo colocar imagens. Temos imagens. Vou pedir pro Léo colocar imagens. Eu tentei buscar o primeiro registro. Temos imagens. Olha o André. Vê se dá pra confiar. Olha o André, a gente não olha. Esse é o André estagiário. Olha, a meu favor, é o André estagiário. E pergunta se eu conheci ele fora da piscina.
Não Você se conheceu. lembra disso? Sentou Eu com Aí encontrei- que tá, óculos. vamos entrar nessa pauta. Eu conheci o André assim. Aí teve um evento na academia e ele foi me cumprimentar do lado de fora. Eu, quem é você? Sou o Vamos professor entrar Valdir. nessa pauta E o do que Fê? é- Vamos pegar do Fê. Eu peguei as Cadê a fotos do bem Fê? antigas. Nossa. A outra foto mais antiga. Essa Olha aí. Ah! Pequitinho. Olha o tamanho. Tem que reproduzir essa Aqui, foto. ó, o André já de barba, Aqui 10 anos depois, sem É. aparelho. 10 anos depois. Já E tava aí formado. entra a pergunta: como vocês chegaram até a Não, natação André. terapêutica? Eu acredito que você já chegou como natação Isso terapêutica. mesmo. Mas a Simone não, já deu um spoiler de como aconteceu. É. Então, como vocês chegaram até o André? O Roger ama água. Ponto. Seja para beber, seja para brincar no chuveiro, água é a paixão dele. E nós fomos morar no Amazonas. Um lugar que quase não tem água, né? E lá, quando eu cheguei, eu vi as crianças brincando no rio, eu falava, gente, essas crianças não têm mãe? Ali tem piranha, tem jacaré, daqui a pouco era meu filho lá. Então, ele nadava nesse ambiente. O Roginho imitava o pirarucu. E quando eu assisti Tarzan, eu falei, é o Roger, porque ele imitava mesmo. O pirarucu, ele levanta e boia na superfície e afunda. O Roger fazia isso. E só dava para ver o cabelinho dele, assim, do lado de fora d'água, porque ele fazia isso. Então, ele aprendeu a nadar nesse ambiente, de rio. Então, quando a gente voltou... Sozinho? Ou você dando algum auxílio? Jogando ele, né? Eu não sei ninguém ensinando. Tipo assim, não dá pé, ele se... Vai tentando se virar. vai lá, em algum Sim. momento ele fez funcionar, né? Tanto que quando ele entrou na Oasis, vocês vão ver ele nadando bonitinho, mas não era assim desde o começo, não. Aí ele sempre se movimentou dentro d'água com muita segurança, que aliás era até perigoso, porque era um medo, não tinha. Mas ele brincava, ele nadou lá, daí quando a gente voltou para Mogi, foi quando a gente voltou para a EMESP, eu fiquei sabendo do nível, eu falei assim, gente, preciso correr lá para pedir ajuda. E o Roginho foi matriculado, ele foi aceito. Na mudança de estrutura, vieram me apresentar o estagiário. Aí eu olhei e falei assim, gente, Esse menino aí não. esse menino, daí não vai dar certo, né? E o Roginho saiu da piscina e dava a volta. E eu falei, ai, o Roginho é muito rápido, o negócio tá desesperador aí. E era difícil, porque a gente não sabe o que fazer em ambientes que a gente não controla. É difícil de você estar com seu filho na sua casa. Por isso que é muito delicado quando a gente pergunta, você não sai com seu filho de casa? Gente, é desafiador. É desafiador. A gente dá uma abusada, eu arrisco muito, a gente faz muito, mas não é o normal, não é o fácil de se fazer. O fácil de você fazer é você manter o teu filho num lugar de controle. Agora, quando ele estava lá dentro da piscina, com aquele vidro, e eu não podia chegar o dedinho, ele fala, olha para mim. Não, você meio que entra em desespero. Aí o André, no fim da aula, falou pra mim assim, ele correu bastante, acho que ele gostou daqui, né? Eu falei, Aí ele falou, então tá, mas ele corre sempre assim mesmo? Daí eu falei assim, o Roger tem autismo. Daí ele, ele tem, mas como é que eu faço? Assim, eu falei assim, olha, André, a gente vai ter que descobrir junto. Eu não sei também, não. É difícil pra mim. Eu falei assim, eu sei que é. Ele falou, mas você estava preocupado só dele escorregar e cair ali. Eu falei, eu também. Porque, era um risco que existia, que ele não estava preocupado, não aconteceu. Mas, assim, ele subiu no negócio que eu tenho medo de pular até hoje, daquele, de pular para você... Da plataforma. Trampolim. Ele explorou todos os ambientes, assim, e era para ele ficar em uma raia, ele não entendeu o limite, foi bem desafiador. Aí, quando chegou na segunda aula daquela semana, o André estava lá, na aula seguinte ele não estava. Eu pensei, desistiu. O rapaz saiu da academia, não volta. Esse não volta. Aí eles vieram conversar comigo. Falou assim, olha, o André está no AMA. Ele foi buscar informação para poder trabalhar com o Roger e com outras crianças aqui. Então, essa semana, brincaremos. Seremos Ana Paula e acho que a Sheila, que ele fala tia Cheira e Ana Paula.
lá, e foi o que aconteceu. Aí o André ficou um tempo... Eu fiquei 4 meses no Instituto AMA, lá em São A Paulo. Não, mas você só faltou uma semana. Sim, você ficou nos outros eu dias fui fora para de fazer aula. um curso e Ele depois ia, eu fazia o perguntava, estágio. voltava e testava. É. Ficava indo e voltando. Era literalmente isso. Mas eu me lembro que em algumas aulas ele não apareceu. Daí ele voltou cheio de, estamos cheios de ideias, vamos tentar. E foi bem nesse naipe mesmo, É né? isso, eu falo isso o tempo inteiro. O Roger foi o start para eu buscar o estudo, porque Ele eu não falou, sabia isso nada. não funcionou, corta tudo, vamos para o próximo passo. O Roger, ele era a minha tentativa e erro o tempo inteiro. Assim, Isso aqui porque eu não funcionou sabia. metade, vamos Isso, guardar. Então, tipo assim, pra vamos ver tentar qual foi a depois. metade que funcionou e anotamos. Eu tentava, dava certo e a gente continuava. A foto foi uma das estratégias, né? Foi, eu me A lembro Simone ali, trouxe uma máquina de fotográfica. Eu Polaroid? trouxe a Foi máquina. sensacional. Primeiro eu tirei Não, foto embaixo aquelas d'água. subaquáticas. Ah, tá. Né? Ah. Aí, porque ele gostava muito, que a gente, por causa dele, ia muito em praia, tudo, né? Aí eu falei pro André, você quer usar? Daí o André, vamos aí, vamos tentar mais tentar. uma Deu muito coisa. certo. Daí quando né? o André pegou, ele falou assim, foto? Daí o André falou comigo. Ele falou. Daí ele começou a mergulhar. E o André falou, mas como que ele ri assim embaixo d'água? Porque ele entra, ele gargalha, ele se sente... É um peixe. peixinho. Ele bem... À vontade. À Aí eu vontade. confesso pra vocês uma outra parte, assim, né? Essa é uma das coisas que tá no livro que eu comento. Quando ela me deu essa ideia da foto e trouxe a máquina, aí eu falei que legal, a máquina funcionou, o Roger olhou pra mim e falou foto, então eu tava criando essa conexão com ele, tava muito legal. Só que aí pensa, uma aula foto, 2 aulas foto, 10 aulas foto, eu tava de saco cheio de foto, e eu falava, eu preciso fazer outra coisa, né? Eu preciso buscar outra estratégia para ele fazer outras coisas na piscina. E no fim deu tudo certo, né? Graças a Deus, ficamos 6 anos juntos. Inclusive, teve uma estratégia que a gente descobriu naquela época, que foi prometer meio que pro final, né? Tipo assim, O reforçador, porque se né? apresenta o material, se, tipo assim, quando viciou naquilo, você fala, ah, então tá bom, Vamos então a gente fazer vai afinal. fazer isso, aí depois tem foto. A gente Em alguns fazia momentos. reforço positivo sem antes se falar de... Saber. A gente nem sabia, Nem o sabia que que era era. aba. A gente né? foi tentando contar tempo, tipo assim, olha, e eu faço isso com ele até hoje. Eu falo assim, são 5 dias, daí a gente consegue tal coisa. Na época a gente falava assim, ó, a gente vai contar até 20, daí a gente ficava... Aí ele fazia o negócio, aí quando ele levantava da água a gente tava 4, 5, aí ele fazia outra coisa, ele subia de novo a gente 8, porque ele falava, Pra uma hora ganhar vai chegar, tempo, uma né? hora vai exato. chegar. Eu vou sofrer aqui nesse lugar, mas eu vou, uma hora eu vou ganhar minha máquina. Sim. E deu tão certo, que eu não sei se você se lembra, teve uma Olimpíada que o Roginho ganhou todas as tarefas, né? Bonitão, conseguiu. Porque o André torturava. Vamos contar aqui a verdade. Mas tão bonzinho Muito assim, cuidado Não, nesse não momento, muito cuidado. Porque, tipo assim, ele sabia quais eram as tarefas da Olimpíada e todas as crianças treinavam, né? Aí ele pegava e falava assim, bom, uma é velocidade. Como que eu vou fazer? Porque se falasse pro Roginho, vai até lá rápido, Nada. Não ia adiantar. vou te pegar! Era... E foi, uma era isso, a outra era pegar coisa no fundo, maior quantidade de coisas no fundo da piscina, essa era a que ele mais gostava, né? E a outra era para ficar no fundo mais tempo. Aí ele jogava todas as coisas no fundo, daí o Roginho pegava 2, ele jogava mais um pouco. Aí, quanto tempo ele conseguisse ficar lá pegando, era como a gente contava o tempo, porque não adianta falar para ele, Roger, mergulha e fica o tempo que você conseguir. Então ele conseguiu encontrar estratégias para fazer o que ele não faria se você pedisse, né? Mas era uma capacidade que ele tinha, mas que a gente sabia que ele tinha, mas como é que você vai pedir? Como mensurar isso para poder falar, verbalizar e ele entender que era aquilo que a gente estava querendo, né? Pois Então você tem que criar outras estratégias. Teve uma época que eu falei para ele, assim, André, não vamos pôr ele na Olimpíada, não, porque ele tá indo super bem, mas ele não gosta de pegar o troféu lá em cima, as outras crianças ficam tudo tristes, chateadas. Ele E ganha ele e não ganha, vai mas ele não dá pegar. um pouco de valor. Ele não entende. Eu falei assim, a gente sabe. É esse o legal, sabe, assim. E aí ele foi desenvolvendo e ele fez coisas inimagináveis, assim, que, tipo assim, superou as nossas expectativas, Sim, não foi? sim. Porque o nosso objetivo era fazer ele ficar dentro da raia. Tipo assim, a gente tinha metas, Sim. né? Mas quando ele superava, a gente falava assim, mas será que não dá pra, né, Olha fazer que mais legal. isso, mais Roger, aquilo? uma das coisas que eu falo bastante que a gente fez com o Roger, funcionou bem para ele aprender a nadar, foi a associação de imagem com o exercício. Então, quando ele eu criei uma sequência, uma das primeiras vezes que eu dei aula para ele fora da piscina, né? Eu criava uma sequência com vários bichinhos de EVA e no final tinha o tapetão que ele queria brincar.
Então eu criava essa sequência e aí ele olhava o objetinho, a figura, e ele sabia o que ele tinha que fazer. Por exemplo, ele via a lua, então ele sabia que ele tinha que ficar de costas para procurar a lua e bater a perna. Aí quando ele olhasse o sapinho e a prancha, ele tinha que fazer a perna de peito. E eu vi que ele tinha essa vontade, gostava de nadar mais o peito do que fazer o nado crawl. Para ele era mais fácil fazer as pernas, ao invés de fazer sapo, simultâneo, fazer a gostava perna mais. de sapo, para ele era sensacional. Até porque era lúdico, né? E para fazer a abraçada do nado peito, eu mostrava o coração para ele. Então ele aprendeu a nadar peito fazendo perna de sapo e coração. E isso foi muito legal, porque ele realmente aprendeu a nadar. E Fê também aprendeu a nadar. Roger também... Roger, assim como o Felipe, a gente vai falar do Fê agora, Roger não gostava muito dos troféus. Fê também não deu muita importância para a medalha, né? Você já chegou Mas... conhecendo o nome André Trindade? Foi. Ó, já é uma abordagem diferente. Eu Foi. não, gente. tá Você, vendo? você pegou o Cuidado. estagiário Você André. descobriu, O estagiário André. O André não, já foi indicação, né, da Neuro. Então já pediu pra gente procurar das terapias que ela indicou, foi a natação terapêutica, né? E daí fomos atrás do André, ligamos lá e falou que tinha que marcar uma entrevista. Aí eu falei assim, eu acho legal até, né, de um trabalho diferenciado, assim, né, pra saber quem é meu filho e tal. Mas aí na entrevista foi uma frustração na minha vida. Porque ele conversou, fez a anamnese lá e tudo, e falou assim, o nosso objetivo aqui não é ensinar a nadar. Aí eu, como assim? Ué. Me falaram da natação, o menino vai vir para aula de natação e não vai aprender a nadar, né? Mas aí ele explicou, né, que era outros objetivos, né, até esse contato com outras pessoas, vários outros pontos que a gente precisava trabalhar com Fê, e depois eu fui entendendo, né, que a gente vai aprendendo mesmo, né? E aí eu fui entendendo. A própria entendendo. questão motora, o contato visual que o Fê tinha Sim, bem pouco na época, né? E até aquela época ele passava por vários profissionais com você, né, da sua equipe, para poder, até para ter esse contato mesmo, né? E o Fê nunca teve problema com isso, ele sempre ia com os outros profissionais e tudo, mas sempre depois o André foi continuando com o trabalho. Mas é bem, assim, no começo foi complicado de entender isso, né? A gente vai para uma aula de inglês para aprender inglês, vou na aula de natação para aprender a nadar. Sim. E o cara vem e fala que o principal objetivo não era esse. Só que fomos surpreendidos, né? Bom, depois de quase 10 anos. Quase 10 anos, com todo esse trabalho. O Fê, assim, do jeitinho dele, pra gente já estava ótimo, assim, né? O jeito que ele nada e tudo. Ele também sempre gostou de água, né? Sempre gostava, viu uma poça d'água, já queria entrar. E aí o Fê foi legal porque a gente também precisou criar estratégias. E o Fê só gostava de mergulhar, né? Ele sempre gostou muito de fazer imersão o tempo inteiro. Mas eu queria que ele aprendesse a nadar. O desejo da Fabrícia sempre foi, será que algum dia ele vai participar de uma competição? Né? E aí eu falava, talvez vai ser possível, mas a gente precisava primeiro ensinar ele a nadar. E foram 10 anos para ele começar a aprender a fazer os movimentos de braço, a bater as pernas alternadas devagarzinho, né? Ele batia a perna bem devagarzinho. Parava no meio da piscina, já não estava nem aí, ficava fazendo chafariz, né? Porque ele fica colocando água na boca, jogando para cima. Isso, então... E aí foi bem legal, porque quando ele conquista esse momento, é quando a gente inscreve ele na prova de natação. Conta aí. Aí teve o convite, né? Que foi legal também, que a escola que ele tá, né? Que teve uma... interescolares, né? Jogos interescolares, isso. E aí, na natação, eles convidaram. Falaram, dá pra ir? Eu falei assim, ele faz natação, mas ele não tem técnica, assim, né? Que exige em competição. Aí a professora falou... Aí eu falei assim, mas vocês não querem conversar com o André, a professora de Educação Física da escola? Eu falei, se você quiser conversar com o André, daí vê com ele, né? Eu falei com o André também e tudo. Aí o André, na hora, já topou, né? Não, vamos, não sei o que lá, já converso com eles, a gente vê. Né? Ele ele gosta de desafio mesmo, esse daí. E aí a gente conversa e a gente vê como que dá para fazer com o Fê e tudo. Daí conversou lá com o pessoal e falou, não, ele vai com as crianças da idade dele mesmo. E, gente, foi sensacional. Não sei se vocês já viram, né, o vídeo, porque o vídeo até viralizou, né? Pra quem não sabe, o vídeo do Felipe viralizou nas redes sociais. A gente tá com mais de 700 mil visualizações.
todo mundo viu o auditório, o ginásio, na verdade, quando Foi percebe abaixo, que né? o Felipe a turminha que estava nadando com ele chega em primeiro, e tudo bem. Esse não era o objetivo, era ele participar, né? A gente criou estratégias de comunicação alternativa para ele entender que ele tinha que esperar. Tinha uma mão de EVA do outro lado da borda para ele poder pegar a mão e bater lá para chegar. Mas quando o ginásio percebe que o Felipe tá ali junto comigo dentro da água, todo mundo começa, Felipe. Cara, isso é sensacional. Até arrepio de novo, gente. A gente sempre que fala disso, eu e o Fabrício, a gente não pode ver o vídeo, porque a gente chora toda vez. Porque é isso que o André falou, assim, quando falou da competição, na verdade, o que a gente pensava? A minha expectativa era assim, será que ele vai entrar na água? Porque, assim, é um ambiente muito barulhento. A piscina que ele ia não era uma piscina aquecida igual a que ele está acostumado a treinar, não é o lugar que ele está sempre lá, né? E aí era um lugar diferente, era mais fria a piscina. E eu falei, ai meu Deus, se ele entrar já tá bom. Outras, né, ao redor também desconhecidas. Exatamente. Eram muitos obstáculos, assim, né? E aí foi. Na hora que ele entrou, a gente já, ufa, o primeiro passo foi dado. Felipe, inclusive, que é tão famoso que é capa de livro. É capa de livro. Bom, deixa eu mostrar aqui para quem não conhece. Vamos mostrar, vamos fazer o merchan. Merchanzinho básico. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi, Natação Terapêutica Aprendendo com o Tempo. Escrevi sozinho. Um desafio também de conseguir fazer os principais relatos, né? Porque eu, para quem também sabe, diagnosticado com TDAH, difícil de sair as coisas do papel. E por anos eu tive esse desejo. E quando eu consegui realmente focar em escrever o livro, deu certo. Não é um livro técnico, é um livro que tem uma abordagem bem simples de leitura, assim, né? Não só para profissionais, mas para as famílias entenderem que cada criança vai conquistar o seu espaço e que cada criança dentro da água tem a possibilidade de se desenvolver. Esse é o conceito principal do livro e do que a gente tem como proposta na natação terapêutica, por isso que o Fabrício ainda fala. É estranho ouvir um profissional de natação hoje falar que precisa primeiro conhecer a criança, fazer uma entrevista, e isso tudo nasceu com o desejo de conhecer melhor as crianças. Né? E que faz toda a diferença. Para mim é 100%. Assim, não existe outra ótica de começar a trabalhar com os filhos de vocês sem antes ouvir de vocês quem melhor do que a família para trazer informações sobre seus filhos. Ninguém. Então eu preciso ouvir de vocês e saber quais são as estratégias, ainda que a gente crie essas estratégias juntos, como a gente pode trabalhar com as crianças. Eu não posso, como profissional, como terapeuta, a prepotência de dizer que eu conheço bem as crianças. A gente trabalha com eles 2 vezes, 3 vezes na semana no máximo. Então, eu preciso do suporte da família sempre. Então, essa é a base, é o alicerce principal da natação terapêutica. E é uma das coisas que está relatado no livro. Depois, quem quiser... Deixa o link, né? Vou deixar o link aqui. E vou aproveitar o gancho do André. Primeiro vou pedir pro Léo colocar as outras 2 fotos. Que a gente teve um antes e agora tem o depois. Olha o tamanho do Felipe, tá bem maior Olha o tamanho do Felipe. Agora, né? E rapagão. Rapagão. Temos o depois e perguntar pra vocês como eles estão hoje. Roginho, mostra a foto do Roginho também pra Mostra gente ver. a foto do Roginho. Lindão. Como eles estão hoje, com quase 20 anos depois, no seu caso, e o seu 10. 18, né? 17 para 18? 18 Exato, anos. 17 para 18. Foi 18 quando eu anos voltei atrás, de quando a gente Coari, começou, isso. exato. O Roger nada menos pede mais, porque a gente tem as nossas limitações. Tem que 2 pessoas na piscina com ele, porque o clube é muito grande. Mas é sempre um evento. E ele ama escorrega, ama. E por que eu falo isso? Porque ele é rápido, né? Então, se a gente perde ele não pega. Então, tem que ter um fora e um dentro. Mas ele continua amando água. Está fazendo ginástica, academia agora, musculação, está mais fininho até. E está passando por nutricionista. Não gosta, mas daí a gente está usando a estratégia do depois, né? Primeiro, ele gosta muito de ir como se fosse uma escola, que a gente chama de day program, que é onde ele passa o dia com uma pessoa que foi professor dele na escola, mas ele abriu uma casa, um espaço para cuidar dos adultos especiais, que quando saem da escola a gente fica... Sem saber. Oi, né? E...
Eu tenho bastante suporte em casa, quando eu estou trabalhando, tudo, mas são pessoas que cuidam dele, como eu faço. E a gente sentia a falta dele ter rotina de coisas programadas. Sim. A gente pode fazer em casa? Claro que sim, mas dá muito trabalho e a gente acaba não fazendo com tanta qualidade. Então, eu conto com eu agradeço por ter esse profissional que fica com ele de segunda a sábado, das 9 às 3. E ele vai para lá. E ele gosta muito. Então, o que a gente faz? Ele vai para academia antes de entrar lá. Então, ele fala, não quero. Para chegar lá, ele tem que passar pela academia. Aí eu falo assim, você tem que ir para ir no Mr. C. Daí ele levanta, se troca. Opa, derrubei água. E legal que esse seu relato é de uma outra realidade, né? De uma outra estrutura fora do Brasil, que é importante para a gente até tentar entender como que as famílias, agora com seus filhos crescendo, Fabrícia que vai chegar aí no futuro em breve, o que fazer com as crianças, né? Como que a gente pode tentar orientar as famílias hoje, Simone? André, eu não sei como tá aqui, mas eu estava conversando. Eu morava em Mogi, morei muitos anos, e eu conheci todos os candidatos à prefeitura, porque eles iam na EMESP, faziam reunião com os pais, e um pedido unânime. Era toda a eleição a mesma vontade dos pais. Me arrepia, fiquei constrangedora, assim, porque eu hoje tenho isso realizado. E eu sei que as minhas amigas não. Era que elas queriam trabalhar. Porque a gente tem que dedicar o tempo todo para o nosso filho. A gente não está reclamando disso. Só que é muito comum, a gente não pode se sentir culpada por querer trabalhar. Né? Você tem um filho com 4 anos que te pede ajuda para ir no banheiro, você fala, não vejo a hora de você ir no banheiro sozinha. E a gente tem o nosso, que a gente sabe que vai precisar do nosso suporte em muitos aspectos a vida toda. Então, eu tenho esse suporte, sabe? Eu fiz faculdade agora, depois que o Rodinho fez 18 anos, a gente aumenta o suporte, porque o Canadá entende que aos 18 anos o filho não é mais a tua obrigação. Então, eles me convidaram a levar o Roger para uma casa, né? Eles chamam de group home. Aí eu falei, não, né? A gente quer ficar com ele. Aí eles falaram assim, então tá, mas como que é? Meu esposo trabalha muito e eu queria estudar. Foi isso que eu falei. Aí eles foram lá em casa, viram a necessidade de suporte que o Roger precisava. Eles viram que ele precisa, mesmo ele não pode ficar sozinho, ele já engoliu chave, assim, porque simplesmente trancou e engoliu. Então, ele precisa de alguém com ele o tempo todo. Aí, eu tenho esse suporte para eu poder estudar e trabalhar. Né? Porque eles entendem que se eu tenho uma vida produtiva, eu vou poder gastar, levar uma vida social saudável. Poder... E ele contrata alguém para ficar na minha casa, que está trabalhando também. Então, tudo isso parte do governo. Eu tenho esse suporte, porque ele precisa, né? Não é assim, é porque realmente ele não pode ficar sozinho. E eu não sei como está aqui. Eu sei que as minhas amigas não estão trabalhando. Porque... Por aqui a gente vai entrar numa temática breve, mas que é onde o Felipe se encontra hoje, que é a escola, né? Felipe vai chegar nessa fase adulta em breve. Em breve ele sai da escola. Mas a gente tem inúmeros desafios hoje ainda dentro da escola. Sim. Quais são os principais desafios que você hoje enfrenta, Fabrícia? Todos e mais um pouco. Não, brincadeira. Eu acho que assim, tem alguns pontos positivos, né? Por exemplo, essa escola que ele fez esse convite. De todas as crianças que estavam nessa competição, o Fê era o único inclusão que estava lá. Assim, não é orgulho. Assim, é legal pela escola ter feito isso, mas se você pensar, a gente está em 2024 e quantas escolas tinham lá, você lembra? Sei lá, inúmeras escolas, mais de 140 inscritos. E só tinha uma criança de inclusão. Poxa vida, será que nas outras escolas não tem outras crianças assim que poderiam ir? Não pelo fato de, é porque o vídeo viralizou, não é isso. Poxa, que conquista, sabe? Outras mães, a gente até abriu uma página pro Fê do Instagram, e no início eu nem estava pensando, mas aí minhas amigas falaram assim, é bom você colocar, porque as outras mães veem isso e se animam, sabe? Porque é difícil mesmo, porque a gente o tempo todo tá tropeçando. E assim, a escola, a gente tem problema com adaptação de material, porque o filho da gente precisa da adaptação, não segue aquela apostilinha, né? E assim, eu falo não só pelo Fê, hoje em dia são vários diagnósticos, né? O próprio TDAH, né? Que a criança também precisa de um atendimento diferenciado. E a gente está muito naquele negócio de robozinho, né? Tem que ser igual, tem que pegar a apostila, seguir hoje a página tal, e não está funcionando, não é assim mais. E acho que isso daí tem que mudar.
Então, eu acho que um grande problema é esse, né? E aí acaba tendo aquilo ali. Sempre tem alguém que está mais engajado, que gosta mais, que trabalha mais, que quer, né? A gente deu o exemplo do André, e na escola do Fê é a mesma coisa. Tem alguns professores que realmente abraçam a causa, vai lá, faz o material, não deu certo, vamos tentar de outro jeito, pede ajuda para os profissionais que atendem o Fê, né? De psicólogo, psicopedagogo, e outros professores já não, vou dar alguma coisinha, sabe? Tipo, vou dar alguma coisinha aqui para ele só para ocupar o tempo. Então, é isso, é bem complicado. O AT na escola é outro problema, que as escolas, a gente sabe que por lei é obrigação da escola, só que nem todas as escolas têm condição ou coloca esse profissional, né, a dispor. Tem escola que maqueia tudo isso, fala que tem, mas chega lá, é uma pessoa qualquer que não tem conhecimento, que também não adianta. Porque eles não precisam de uma babá, né? Que às vezes entende como isso. Não é isso. Sim. Ele precisa de um suporte pedagógico ali, né? Porque ele tem dificuldade para escrita, mas ele consegue aprender. Por exemplo, o Fê sabe ler, ele começou a ler faz bastante tempo, mas ele não interpreta bem. Então, não adianta colocar um textão para ele. Você tem que colocar um texto menor, com coisas mais diretas. Então, assim, é possível. Só que a gente tem ainda esses probleminhas, assim, que as pessoas que é de inclusão mesmo, de entendimento, falta de informação, né? Tema polêmico que a gente não vai se aprofundar. Melhor não. Porque a temática é outra. A gente veio falar de natação terapêutica, mas a gente está chegando no final de toda a nossa conversa. Eu fico bem feliz porque, primeiro, venci um desafio. Vitória. Consegui fazer sem ensaiar. Vocês viram que legal? Deu tudo certo. O nosso primeiro de muitos, eu espero. Mas eu queria que vocês, em resumo, assim, se fosse bem breve, o que a natação representa para vocês? O que a natação terapêutica representou na vida dos filhos de vocês? Que vocês podem nos ajudar, e aqui não é fazer propaganda do André, de verdade. Eu espero que muitos outros profissionais possam se inspirar nas histórias dos filhos de vocês, nas conquistas do Roger e do Fê, para que outros profissionais acreditem que é possível trabalhar com as crianças dentro da água e que a água tem esse poder transformador dentro do desenvolvimento. É lógico que a gente precisa de muita ciência, a gente precisa de muita dedicação, precisa estudar, mas, sobretudo, a gente precisa ter vontade, né? Isso falando como profissional. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, um breve relato de o que realmente a natação terapêutica representou na vida das crianças. Então, a gente como mãe, é o que eu falo, a gente tem muito trabalho, muito boa vontade, muito empenho, ama muito, mas a gente não teve escolha, não. A gente teve que correr atrás e por querer o melhor para o nosso filho, a gente fez isso, né? Então, para a gente faz toda a diferença quando um profissional acredita neles, faz com que eles acreditem neles, para que eles tenham a autoestima valorizada a ponto de falar, cara, eu fiz. E assim, quando eles se sentem com esse orgulho, claro que autista geralmente faz aquela cara de paisagem, mas a gente sabe que eles se sentem muito massa quando a gente pega, pera um pouquinho que eu vou filmar. Eles chegam a ser exibidos, porque é questão de autoestima mesmo, sabe? De tipo assim, gente, estão me valorizando. Eles vão fazer aquela carinha blasé mesmo, mas a gente sabe o quanto isso é importante, né? E na natação, quanta gente não sabe nem nadar, né? Eles conseguiram ali vencer um desafio que é um desafio de pessoas típicas, que não teriam limitações nenhuma. Então, eles superaram as limitações deles com a ajuda de quem acreditou neles, para conseguir um orgulho, uma autoestima, uma representação de dignidade mesmo, sabe? Assim, é um momento que eles estão ali falando, eu quis, eu consegui, estou fazendo. Então, para a gente faz toda a diferença. Mesmo que fosse só ficar naquela raia, André, te juro, eu já ia ser muito feliz. Se a gente tivesse conseguido, que a gente conseguiu... Eu me lembro da Rúbia, que era uma aluna, que ela ficava... E ela vibrava. Todas as vezes que o Roger não invadia o lado de lá, apesar de ela amar e sempre compartilhar e sempre ser muito solidária com os vazamentos embaixo da raia que ele fazia, ela sabia que o objetivo dele era ficar ali. Sim. Então, se a gente tivesse conseguido só isso, a gente já ia estar celebrando, porque era esse o objetivo, era esse o... E a gente conseguiu muito mais. Ele nada borboleta que eu não sei, ele é lindo nadando, sabe, várias poses, ele se exibe mesmo e pode se exibir, porque... Foi uma superação, né? E a gente tem que valorizar. Então, eu acredito que
Ele pode conseguir isso em outras áreas, mas através da natação terapêutica, com toda a paciência, com toda a estratégia e com tanto amor, né? Ele dava apelido, ele deu apelido para todos os professores da academia, todo mundo era um personagem que ele tinha o tio Batata, né? E ele Qual era do André? Imagina. Então, Qual era do André mesmo? falar, Há 18 anos atrás. Há 18 anos atrás. Não, o Roger, ele tinha... Um dos hiperfocos dele era o Toy Story, né? E aí ele pegava os personagens. Eu fiz todos os personagens de Toy Story em EVA para colocar na borda da piscina. Uma das estratégias que a gente também trabalhou com o Roger. Então ele pegava o personagem e colocava como apelido. E o meu apelido era Tio Batata, né? Ele por anos me chamou de Tio Batata. sabe, senhor cabeça de batata? Sim. Por algum motivo ele achou que lembrava. Entendeu? Sabe, mas essas coisas são troca de carinho, né? Com certeza. Ele tinha a liberdade De né, brincar, de né? fazer isso com os professores todos, né? E tava tudo bem. Então, pra gente foi muito importante. E hoje somos Obrigado. família Somos mesmo, família. longe. É isso. O meu, né? O Fê participou de uma competição. Eu tive a honra de ser convidada para ser madrinha da filha dele, né? Então, assim, a gente é... Nossa relação ultrapassou as raias da As piscina. raias da piscina, com certeza. Quando você falou desse assunto que a criança às vezes não se importa, o Fê, ele fica com esse livro, gente. Outro dia eu estava tentando ler, eu não conseguia, porque ele pega e ele fica olhando a capa desse livro o tempo todo. Então, assim, ele se reconhece, ele sabe que é ele e ele se sente feliz por isso. Ele, assim, no dia que ele estava naquela competição, gente, ele parecia que não estava nem aí mesmo. Na hora que foi pegar medalha. Mas é alegria, você vê no olho dele, o brilho do olho dele, sabe? De ter conseguido, poxa, consegui, sabe? Sim. E, assim, é muito gratificante, assim, foi além do aprender a nadar mesmo. Ele falou e foi isso, desde o começo, né? Ele falou que não era o aprender a nadar, mas foi além, muito mais do que a gente esperava, assim. Porque o que você falou, era só, não precisava participar da competição, de repente. Dele estar conseguindo lá, já estava batendo o braço. Quando ele começou a bater o braço, a gente, nossa, olha, ele já está conseguindo bater o braço. Então, assim, são conquistas que pra gente já, nossa, é muita coisa. Então, você foi além. Ele foi além ali na natação e assim, é por causa de você ter buscado informação, você ter ido atrás. Então, é um diferencial mesmo. E é isso que a gente precisa. Não é? Eu sempre falo assim, tudo depende muito da boa vontade, né? Porque se a pessoa quer, ela vai atrás, ela vai aprender. Então, e a gente é não isso. se sente tão sozinha, né? Sim, também. Porque o às vezes apoio. eu ia as lágrimas lá, ele falava assim, calma, vamos ver o que está acontecendo. Porque a gente se sente muito sozinha, muito desamparada. Parece que tem muito... Parece que só a gente que acredita, que só a costas. gente tenta. E é muito, muito fácil alguém pegar para você e falar assim, olha, ele não para sentado, o que eu faço? Sabe? Sim. É você que tem que dar resposta para tudo. Então, quando você tem alguém que nem o André às vezes falava assim, não, se você quiser, vai no mercado, pode ir, faz alguma coisa. Volta. Porque até esse tempinho pode parecer bobagem para qualquer mãe, mas pra gente não era não. Você ir no mercado e falar assim, nossa, não tem ninguém atrás de mim. E que bom que ela tá falando isso, que com o Fê ainda assim funciona, né? Às vezes ela fala, eu preciso ali arrumar um negócio rapidinho. Então, vai lá, deixa que eu fico aqui com o Fê. E você vai tranquila, porque você sabe que seu filho é querido, tá bem, tá feliz, e tá tudo bem, assim, sabe? Você não vai ser julgado por isso, largou, não, tá tudo... Foi muito bom, assim. Então, quer dizer, uma terapia para as crianças e pra gente. Pra também, gente. Né? Bom, eu não sei nem como eu finalizo agora. O Cara, meu roteirista, meu suporte tá aqui. Cadê o roteiro? Bom, primeiro antes da Vamos gente agradecer finalizar as tudo, convidadas vamos primeiro. agradecer. Eu acho que eu me segurei o tempo inteiro, porque sempre que eu falo de Roginho e de Felipe, eu me emociono. Essa foi uma das primeiras e poucas vezes que eu falei sem chorar, porque para mim é muito importante assim, essa relação que a gente criou, que realmente passou da raia da piscina, né? A liberdade que a gente tem de perguntar, de questionar e saber o que é importante para os filhos de vocês. Eu acho que é o desafio maior que todos os profissionais hoje que lidam com ele deveriam fazer, né? Eles precisariam quebrar essa mureta que existe entre profissional e família e tentar acessar melhor vocês e conhecer melhor as crianças. E eu tive essa oportunidade, vocês me deram essa oportunidade, e hoje eu falo para a minha equipe, né? A minha equipe hoje tem essa oportunidade de conversar com as famílias o tempo todo. E isso realmente faz total diferença, é o grande diferencial da natação terapêutica. Então eu fico feliz nesse meu primeiro episódio de podcast pelo Instituto,
com a temática que eu mais gosto e que construiu toda a minha carreira profissional, de ter grandes amigos perto, de ter as crianças ainda na minha vida. Feliz pra caramba. Não vou chorar. Feliz pelo registro do livro, feliz por manter essa relação com vocês, que eu espero que seja por muitos anos e vai ser. Feliz por ter minha esposa e minha filha perto de vocês, porque vocês também nos inspiram como família. Então pronto. Não vou chorar. E tá tudo certo, vamos parar aqui que tá tudo certo. Tô feliz pra caramba. Obrigado por vocês terem vindo, obrigado por tudo. Beijo pras crianças e agora não sei como eu finaliza Pedro. Pô, agora a gente vai pra parte burocrática. Você mesmo. Agradecer todo mundo que escutou até aqui ou que assistiu, né? Escutou, assistiu, agradecer. Esse é o primeiro de muitos episódios, inclusive esse é um projeto que a gente quer tocar por muito tempo. A gente começou com esse episódio não só pelo André ter familiaridade, por ter emoção, mas assim, por ser um assunto importante, por ser um assunto que a gente, quanto mais a gente se aprofundar, quanto mais a gente conseguir levar de informação para quem tá escutando, para você se identificar, para você entender, não só mães ou pais que têm filhos diagnosticados, mas os que também não têm, para não ter o tal julgamento do seu filho não para quieto, seu filho não faz isso. Então, é importante que isso fure todas as bolhas possíveis para que a gente tenha um convívio social cada vez melhor. Então, agradecer a parte do jabá. Deixa o like, compartilhe com seus amigos, com a sua família, com professores da área. Você que é professor, compartilhe com certeza, porque a gente espera disseminar muito mais, não só histórias, mas também conhecimentos científicos ou não, porque conhecimento é conhecimento, e a gente espera tocar isso por muito, muito tempo, de verdade. Próximos episódios teremos outras temáticas, e acho que é isso, né? É isso. Obrigado. É isso. Obrigado, Muito Pedro, obrigado. A gente que agradece. Obrigado, meninas. Obrigada. É isso aí. Beijo pra todo mundo. Palmas.